Olá, hoje é a nossa 7ª aula do curso sobre TDAH 2022. Todas as segundas-feiras teremos aulas sobre TDAH aqui no YouTube. Por isso, para receber o aviso da aula, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa ser lembrado. Ao final, se gostou do conteúdo que eu trouxe para você, deixe seu like e compartilhe com pessoas que você sabe que têm interesse em conhecer mais sobre TDAH. Essas aulas ficam gravadas aqui no canal, no curso TDAH 2022, para que você possa assistir de acordo com o seu tempo e rever quantas vezes desejar. Eu sou a professora Cláudia Mesitieri, psicóloga e pedagoga. Vamos lá? Na aula 6, falei sobre tratamentos e intervenções mais adequados. Se você não assistiu, vá na playlist. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de TDAH. Lápis e papel na mão para poder anotar. Quando falam criança com TDAH é sempre parecida? Isso não é verdade. Por isso é importante compreender os tipos de TDAH. Quais os 3 tipos de TDAH? Nós temos hiperativo do tipo predominante desatento, hiperativo do tipo predominante impulsivo e o hiperativo do tipo combinado, tanto desatento quanto impulsivo. Então, vou primeiro falar sobre o predominante desatento. Então, anote aí direitinho, volte o vídeo quantas vezes você entender que é necessário, porque essas informações são muito importantes. Quem vai dar o diagnóstico é o médico, mas nós, enquanto profissionais, pais e cuidadores, podemos lançar mão para poder compreender que essa criança precisa passar por uma avaliação com o médico especialista, ok? Então, se a criança tem pelo menos 6 das 9 descrições que eu vou falar a seguir, ele vai ser, a gente pode compreender que ele está dentro do predominante desatento. Lembre-se que isso não é para diagnóstico, o diagnóstico é apenas o médico, pediatra, neuropediatra ou neurologista infantil, ok? Primeira descrição, não dá atenção a detalhes. Observa se a tua criança não dá atenção a detalhes. Eu estou falando de predominante desatento, ok? Segundo, se ela tem dificuldade em manter o foco em atividades de brincadeiras, conversas e leituras. Se ela fica cansada com isso. Terceiro, parece não ouvir quando falam com ela. Fica desligada. Aí vem aquela pergunta assim do pai, da mãe, do cuidador. Ah, professora, mas preste atenção no computador. Mas aí não vale, porque a atenção no celular, no computador, não vale porque essa atenção é diferente de uma atenção que a criança tem que engajar, né, o cérebro para que ela consiga aprender. Então, estamos falando de uma atenção sustentada. Nesse momento que ela necessita dessa atenção, parece que ele está completamente desligado, né? O menino, a menina. Quarta descrição. Quando você observa que essa criança ela tem dificuldade para contribuir e concluir qualquer tipo de tarefa, ela acaba deixando de lado, principalmente as atividades escolares, pois perde com muita facilidade o foco, nunca termina o que começa. Ou mesmo ela está contribuindo com um colega, daqui a pouco ela distrai com outra coisa. Ela tem que concluir uma atividade e ela distrai, tá? Quinto item, quando você observa que essa ela tem dificuldade para organizar os materiais, perde prazos, é uma criança que tinha que entregar uma tarefa a determinado dia, ela nem está lembrando daquilo, tá? Sexto item, geralmente a criança não gosta de tarefas que necessitam esforço mental. Então, o que vai envolver o esforço mental?
a leitura e a escrita. Essas atividades de leitura e escrita exigem muita atenção da cognição e das funções executivas, como atenção, memória, sequência. As crianças com transtorno de déficit de atenção não dão conta. Por quê? Porque eles não têm substâncias neuroquímicas dentro do cérebro suficiente para sustentar essa atenção. Não conseguem manter o foguinho aceso da atenção, entende? Não conseguem manter uma mente acordada, ligada. Ok? Sétimo critério, sétimo item perde objetos com frequência. Não sabe onde está lápis, caneta, casaco, perde muito casaco quando a cidade é mais fria, exige mais aqui para baixo, né? Sudeste e sul. As crianças perdem muito casaco, uma criança que tem o transtorno de déficit de atenção. Oitavo, se distrai facilmente, tudo chama atenção ao mesmo tempo. Então, ela não mantém um foco, a não ser que seja de muito interesse dela, tá? Nono, esquece de fazer as atividades diárias, esquece de dar recado, de escovar os dentes, até mesmo de tomar banho. Ok? Então, se a criança tem pelo menos 6 desses critérios, desses 9 que eu falei 9. Se você ticar, você escreveu. Se você ticar 6 ali, é indicativo de que envie, né, solicite que seja feita uma avaliação com o médico especialista para saber se essa criança tem uma hiperatividade do tipo desatento, tá? Agora eu vou falar do hiperativo predominante impulsivo. Então, também, aqui nós vamos ter os critérios que eu vou passar para você. E aí, 6 dos 9 listados, nós vamos ter essa condição aí com relação à impulsividade, ok? Se é uma criança que ela sempre agita mãos e pés, está sempre agitada, não é aquela agitação comum de criança, porque criança é agitada, tem muita energia. Mas você percebe que aquilo causa um transtorno para ela e para os seus pares, para as outras crianças que estão em volta. 2, segundo critério, eu estou falando, voltando ao predominante impulsivo agora, tá? Não consegue se manter sentado quando necessário. Fica pipocando. Terceiro, muitas vezes correm ou sobem em locais totalmente inadequados. Quarto, tem dificuldade em se envolver em atividades de lazer, de brincadeiras, que envolvem silêncio. Então, ele não consegue. Ele é sempre aquele que está falando muito e atrapalhando aquela brincadeira que envolve uma concentração, um silêncio. 5, faz barulhos grande parte do tempo. 6, fala, ou seja, fala excessivamente. 7, deixa escapar muitas vezes, na maioria, a resposta antes da outra pessoa terminar de fazer a pergunta. Então, ele já está soltando uma resposta, porque o controle inibitório dele é falho. 8, dificuldades em aguardar em fila. Fila para quem tem o transtorno de déficit de atenção predominante impulsivo é um terror. A criança não consegue ficar em fila, fica para lá e para cá. 9, corta os assuntos, se intromete nos assuntos, pode inclusive utilizar objetos, né, de outros colegas sem a permissão, mas não é por falta de educação, é porque ele não está nem percebendo que ele tinha que pedir um por favor, ele não dá conta disso, entende? Então, se a criança tem 6, se você ticar aí dessas que você anotou, 6 desse critério, vamos ficar atento e pedir que seja feita uma avaliação com o médico especialista. Já o tipo combinado, então, para a gente entender que a probabilidade que seja um tipo combinado, ou seja, ele tem um déficit de atenção, né, um transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Que essa hiperatividade, quando a gente fala, a gente pensa em impulsividade, mas não, essa hiperatividade é hiperatividade mental. Se é uma criança do tipo desatento, essa hiperatividade está aqui, mas ela não vem para o corpinho, ela não externaliza. Já se é do tipo impulsivo, todo mundo percebe.
percebe. E pode ser dos dois. Ela ter, além dessa hiperatividade somente mental, ela também pipocar. E aí, para ter um tipo combinado de déficit de atenção, ele deve atender às diretrizes do TDAH desatento e impulsivo. Então, ele deve exibir 6 dos 9 sintomas listados do TDAH do tipo desatento e 6 dos 9 listados do tipo impulsivo. Entende? E aí você vai fazer um relatório, se é no caso de um professor, um psicopedagogo, um profissional que atende essa criança, sugerindo que então o médico explicar para ele o que você observa nessa criança e vai sugerir que seja feita então uma avaliação com esse médico especialista. E isso traz o quê? Traz prejuízo escolar, né? Qual o aluno que a gente vai pensar do tipo desatento ou do tipo impulsivo que causa mais prejuízo na escola? Mais prejuízo dentro do espaço escolar? Responde para mim. É do tipo desatento ou do tipo impulsivo? O que tem mais prejuízo no espaço da escola é do tipo desatento. Por quê, Cláudia? Porque ele tem mais prejuízo simplesmente porque o impulsivo, a criança que tem o TDAH, que o outro está vendo uma impulsividade imensa, ele é logo encaminhado. O desatento, aquela criança que é muito boazinha, parada. Esse menino não tem TDAH, né? As pessoas, a gente pensa, quem tem TDAH pula igual pipoca. Nem sempre. Por quê? Para aprender, nós precisamos de atenção. Caso contrário, o processo de aprendizagem fica prejudicado. E o que mais sofre na escola, então, é aquela criança que tem um diagnóstico mais tardio, porque os profissionais não têm esse olhar para a criança que é paradona, que é muito calma, e, no entanto, a agitação dela mental está a 1000, entende? E aí, então, nós temos a graduação no TDAH, o severo, o moderado e o leve. Ok? Hoje nós ficamos por aqui, até semana que vem, na nossa 8ª aula do curso sobre TDAH. Na semana que vem, eu vou falar sobre comorbidades dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até lá! Tchau, tchau!